Olá, meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, aqui é Edna Amadeu e eu hoje me atrevo a vir aqui para tentar fazer uma aula de maquiagem para vocês para pele madura. Não me considero profissional, mas resolvi vir aqui para falar e passar para vocês aquilo tudo que eu aprendi e que eu aplico em mim. E aquilo que eu acredito que dá mais certo para mim e que também pessoas que têm as mesmas características que eu, já com a idade um pouquinho mais avançada, que somos mais experientes, possa realmente vir a também ajudar vocês. Eu espero que realmente eu consiga passar para vocês aquilo que eu aplico e que vocês também possam replicar em vocês. Então, bora para a aula! A minha pele tá limpa, e isso para todas as peles, para pele jovem, para pele mais ou menos, para pele madura, todas as peles têm que estar muito limpa e muito bem hidratada. Eu limpei já a minha pele com o 4 em 1 da Mary Kay, que ele lava, esfolia e tonifica a pele. Então a minha pele está bem limpa, mas para que fique ainda melhor a limpeza, eu vou passar um tônico. Eu vou passar o tônico Time Wise da Mary Kay, porque além dele realmente dar uma contraída, porque todo tônico é um adstringente, então ele vai contrair um pouco a pele, ajudando na parte dos poros, né? Que a gente com pele madura já tem poros mais visíveis. E ele tem propriedades antissinais, esse tônico Time Wise da Mary Kay, e também ele já hidrata a pele, já ajuda ainda mais na hidratação da pele e prepara a pele para receber o hidratante, que será o próximo passo que eu farei. Ele tem palo rosa na composição. Então realmente é um produto com muita tecnologia e que me ajuda muito na minha pele. Um dos grandes segredos para a pele, para a maquiagem ficar muito melhor na pele madura, é uma hidratação muito bem feita. Então a gente de fato tem que hidratar. Eu estou usando o hidratante diurno da linha Time Wise 3D, que ele hidrata por 12 horas. E também, gente, não adianta hidratar somente na hora que for fazer a maquiagem, não. Tem que ter o hábito de hidratar, porque a nossa pele precisa muito da hidratação. Mas quem tem pele oleosa, mesmo assim, não tem nada a ver oleosidade com falta de hidratação. Oleosidade é óleo, a quantidade de sebo produzida pelas glândulas sebáceas, e hidratação é a quantidade de água retida na célula. São duas coisas totalmente diferentes que, com uma limpeza bem feita e uma hidratação adequada, inclusive até ajuda a pele a produzir menos oleosidade. Eu vou agora hidratar a área dos olhos da linha Time Wise 3D. É um 4 em 1 porque ele hidrata também por 12 horas. Ele cuida dos sinais de expressão, ele cuida de olheiras e cuida de bolsas. Então intensifiquem muito aqui embaixo, nessa área onde a gente coloca mais produtos aqui na parte da olheira, que a gente às vezes, né, para corrigir mais essa coloração, a gente tem que colocar vários produtos, a base, às vezes um corretivo. Então tem que estar muito bem hidratado. E aqui a gente vai realmente dar um tempinho para a pele absorver essa hidratação. O próximo passo agora é o primer. O primer já é um efeito corretor. Ele vai o quê? Ele vai ajudar a minimizar a aparência do poro. Então é como se eu passasse uma massa corrida para deixar tudo lisinho, menos orifícios, menos cavidade. Quando eu vir com a base não vai ficar entrando lá nos poros e isso realmente vai dar uma aparência muito melhor na pele. E também o primer é como um ímã, ele atrai a base na minha pele, ele vai ajudar a fixar ainda mais a maquiagem na minha pele, nas regiões onde mais preciso. Eu tenho poro mais aberto aqui no meio da testa, tenho poro mais aberto aqui nessa lateral, aqui
aqui embaixo no queixo, que também é a região no nariz. Coloquem sempre no nariz, tá, gente? Mesmo que não tenha tanto poro aberto, porque o nariz sempre abre a maquiagem primeiro. Então eu intensifico mais o primer nessas regiões. Pele pronta, vamos pra base. O meu tom da base Time Wise 3D é a Ivory W150, tá? Então eu sempre coloco na minha mão um pouco e aí começo aplicando com o pincel, dando batidinhas e vou depositando no rosto todo. Quando a gente começa a aplicar a base, a gente pensa, nossa, esse tom tá errado, não tá certo, né? E aí, mas calma, gente, que dá certo sim. Mas quem quiser colocar corretivo, pode colocar. E eu aconselho a colocar um corretivo líquido sem ser os corretivos muito pastosos, tá? Eu vou aplicando também a base em quadrantes no rosto, né? Para que não, porque a base da Mary Kay é uma base, a 3D já não é tanto, mas é uma base que seca mais rápido, mesmo sendo a 3D. E se a gente começa a colocar pontos para lá, para cá, é uma base que seca e a gente depois não consegue espalhar totalmente e dar o acabamento que a gente quer na base para ela ficar bem assentadinha no rosto. E aí já com uma esponjinha umedecida, mesmo sem ter acabado de espalhar, uma coisa que eu faço é vir com a esponjinha dando batidinhas, porque aí a base vai assentando melhor na pele. A esponja aqui, ela tá levemente umedecida, mas levemente mesmo. É muito levinho que eu tô batendo. Por que isso também? Porque fica um acabamento mais leve na pele, tá? E olha, mão leve, tá? Mão bem leve pra gente depositar o produto. Como o rosto tá bem hidratado, se a gente for puxar, olha só, se eu puxo, eu arrasto o produto, eu não deposito o produto na pele e ele não fica aonde eu quero, aí fica buraco, sabe? Fica a base aberta, dando essa esfumada aqui para baixo, para não ficar aquela coroazinha. E aqui também, sempre entrando. E agora vamos batidinha com a esponjinha. Leve, para que ela assente. É para que não fique uma camada muito pesada de base. Porque com pele madura, gente, se ficar uma camada muito espessa de base, fica feio. E agora sim, eu vou colocar aqui o Light Ivory, que é mais parecido com a minha pele. Eu ainda acho que só o corretivo fica pesado, por mais que seja um corretivo líquido. Eu misturo um pouquinho de uma base mais clara. Aí você pode falar assim, ah, mas eu podia colocar um corretivo mais claro. Já logo, ao invés de colocar um corretivo, que daria certo no tom da minha pele, e colocar, ao invés de colocar corretivo e base. Só que quando eu coloco o corretivo misturado com a base, ele fica mais fluido. E aí, marca menos aqui as linhas, tá, gente? E aqui eu vou bater mais nas extremidades, para não ficar a marcação. Tá? Eu vou espalhar ele aqui direitinho para desmanchar aquela marcação que fica aqui. E aí, ó, já ficou diferente de iluminação de um lado para o outro. Quem tem o rosto bem comprido puxa menos, para não alongar mais o rosto ainda. Então eu já tenho o rosto relativamente comprido. Se eu puxo muito, fica muito longo. Então eu não preciso. Você vê que eu arrastei bem menos aqui. Eu fiz cortezinho menor aqui, porque eu não preciso ir
até lá embaixo, não preciso alongar meu rosto. Então olha aí a diferença, isso já deu, né? Aqui a diferença da pele com a base e o corretivo aqui embaixo corrigido, né? Com uma iluminação, corrigir um pouco a olheira e um leve toque mais claro para iluminar. Tomar cuidado para não clarear demais, para que você não azule essa parte aqui, para que não fique azul, né? Porque o arroxeado da nossa olheira, junto com um corretivo muito claro, muito branco, ele fica uma cor mais puxada para azul. Aí dá aquela olheira invertida, né? Fica aquele olho de panda assim, brancão. Então eu vou colocar aqui, tá? Esse fixador de maquiagem da Mary Kay, que eu coloquei toda essa parte em creme aqui. E aí eu vou esfregar e esperar secar. O translúcido para ser bem fininho, para não ficar muito pesado aqui embaixo. Sempre a gente precisa realmente realçar, né, a nossa beleza aí, mas com cuidado para não... E agora eu tô pegando um pó facial do meu tom e ó, bem levezinho, para selar tudo isso que eu coloquei aqui. Eu faço o contorno, o meu contorno, usando pó. Fica mais fácil, tá, gente? Pra gente não carregar demais com o produto, eu uso o pó Bronze 2, tá? Pó compacto. Então eu vou pegar o pó, vou usar o nosso pincel de blush, que é um 3 em 1, que a gente pode cortar o rosto, a gente pode passar o blush e também o iluminador. E vou usar aqui o pó para fazer o contorno. Então eu pego sempre de pouquinho, tomando cuidado, gente, para não descer muito aqui para baixo, para não ficar com a expressão caída. Então sempre aqui do rumo da orelha para cá, gente, sempre medindo para não passar dessa região aqui da sobrancelha, o contorno. Então daqui, ó, até aqui no máximo, e eu venho colocando devagarinho. Pronto, coloquei. Aí o que eu vou fazer? Realmente esfumar para ficar uma coisa mais suave, acabando em nada, porque quando a gente passa base, a gente tira todos os contornos do rosto. Então agora a gente vem colocando novamente esses contornos, né, dando sombreados e iluminação. Então assim, aqui também na testa, quando a gente vai fazer iluminação, quem tem testa bem grande vai escurecer mais. Eu praticamente, olha só aqui, a largura da minha testa, a largura do meu queixo é praticamente o mesmo. Então assim, é bem pouquinho a diferença, então eu vou fazer bem pouquinho aqui em cima, aqui no nariz, pegando no final da sobrancelha. E eu pego um pincel mais fino e vem bem na lateralzinha. Nunca esqueçam de fechar o nariz aqui embaixo, senão vai parecer que o nariz não tem fim. Vai parecendo, nossa, estragou tudo, né? Quando a gente passa isso. Só pra ficar um sombreadozinho mesmo. Mesmo porque eu não preciso afinar muito o nariz, né, gente? É só pra colocar uma sombra aqui, realmente, ó lá. Aí depois, a hora que a gente vier com a iluminação, vai ficar direitinho. E agora eu vou pra sobrancelha. Pra pessoas mais experientes, a sobrancelha faz muita diferença. Porque como a gente não pode carregar demais no olho, com cintilâncias e com um monte de... Pra ficar mais fácil corrigir, manda tudo pra cima, tá, gente? Manda tudo os pelinhos pra cima, pra ficar mais fácil de fazer o contorno aqui embaixo. Aí pego esse pincelzinho, o chanfrado, com a sombra Expresso, que é uma sombra cinza, pegando bem de leve com o pincel. A gente vai marcar aqui embaixo o contorno, nem para cima, nem para baixo, no limite mesmo da sobrancelha.
E isso é muito interessante porque... E vocês viram que eu passei hidratante bem em cima da sobrancelha. Por quê? Porque pra gente fazer essa correção com sombra, a pele tem que estar bem hidratadazinha para ela pegar, para ela fixar. Eu com a sombra, eu acredito que fica mais natural para mim. A gente tem os lápis, que são ótimos, inclusive esses novos da Mary Kay, eles são tão fininhos que dá a impressão de que é um pelinho mesmo que você fez com ele. Mas só que para mim, eu acho que fica muito marcado. Então eu prefiro com a sombra, que fica mais natural. Olha a diferença que dá de uma para outra. Tudo eu faço muito leve, muito natural, sem ficar evidenciando demais, porque pra mim, eu acredito que fica melhor. Como a pele tá bem seladinha, eu passei aquele fixador, depois eu passei o pó, tudo certinho, eu até posso, mas de leve, ficar encostando aqui na minha pele. Mas não fiquem esfregando muito e nem encostando assim, né, com muita força pra lá e pra cá, porque senão você começa a tirar a maquiagem que você colocou. E o que fica muito bom, gente, esse produto aqui, eu tiro bem o excesso do pincelzinho para não ficar exagerado. Eu uso, o tom que eu uso é o Dark Blonde, eu não uso o Dark Brunet, porque eu acho que fica muito escuro. E uma outra coisa que não tá em alta é a sobrancelha muito escura mais. Isso aqui, além de ajudar a pintar o pelo, porque com a sombra, o que eu fiz? Eu corrigi colocando cor lá na pele. Aqui, com esse gel, eu tô pintando o pelo, além de que ele fica no lugar. Aí eu pego de novo, só a escovinha aqui, bem leve, dou uma passadinha para tirar o excesso, se ficou. Agora eu vou pegar um corretivo, gente, mais clarinho, bem pouquinho mesmo no pincel. Então isso aqui tem que vir mesmo bem devagarinho. E aí aqui em cima eu não gosto muito de passar tanto. Prontinho, sobrancelha. Eu tenho o olho caído, já tenho excesso de pálpebra. Então eu tenho que prestar muita atenção. Então, por exemplo, onde está, né, ó, a minha pálpebra aqui, o meu côncavo, para que eu passe a sombra aqui, para que ela possa aparecer um pouco, porque se eu passar só aqui, né, na pálpebra móvel, ela o que vai fazer? Vai sumir, vai desaparecer. Por a hora que eu abrir o olho, ó, eu tampei tudo. Porque agora, o que eu vou fazer? Na realidade, eu não vou passar corretivo, não, eu vou passar um pouquinho de base. Lembra que eu não passei base na pálpebra? Então eu vou passar agora. Então, com o pincel de corretivo, eu vou aplicar a base aqui. E por que eu não apliquei antes? Para ela não secar. E agora, eu colocando ela aqui, ela me servir até como um primer, vamos dizer assim. E por que eu não coloco o primer? Né? Já que podia passar a base, e aí agora eu vir e colocar o primer, né? Por que eu não ponho o primer? Porque o primer, ele fica mais difícil pra gente esfumar a sombra. Eu coloco a base com a esponjinha, eu esfumo, tirando todo o excesso. Uma bem mais clarinha, eu uso essa Hazelnut, que é um marrom bem clarinho, para começar a fazer essa transição no côncavo. Então, uma dica, olha, coloque um espelho assim na frente de vocês, ainda mais a gente mais dessa idade, sem óculos, né, para maquiar. Um espelho de aumento sempre ajuda. Levanta o olhar, porque aqui eu consigo ver toda a minha pálpebra móvel. E aí eu começo a colocar aqui, ó, bati, e ó, mão leve, e a gente começa a fazer aqui nesse côncavo, ó.
e vem esfumando, tá? Então pode ser movimentos circulares, movimentos de vai e vem. Gente, e aí ó, vamos limpando o pincel para ir esfumando, porque esse é o grande segredo. Porque se a gente vai pegando outro produto ou vem com o pincel sujo e vai fazendo, não fica essa transição perfeita que a gente quer, esse esfumado bem certinho. E agora eu quero colocar uma cor mais intensa um pouco, mais indo para o marrom ainda. Então eu vou dessinabar com esse pincelzinho de côncavo, esse chanfrado, na realidade, chanfrado. Eu pego a sombra sempre com a mão muito delicada e eu vou fazer, olha, ele tem esse chanfradinho, então eu vou colocar aqui, ó, e daí já puxar um pouquinho mais. São movimentos menores e aí aqui eu vou depositar, porque aqui eu quero um pouco mais intenso aqui no canto, ó. Depositei, pego do outro, ó, dá certinho aqui pra gente fazer um Czinho, mas aí você vem e deposita aqui para ficar mais intenso. Voltando com o pincel, o grandinho, eu vou esfumar isso aqui, mas só pegando as extremidades. E aí pego o pincel que eu apliquei a sombra, limpando, porque senão ele fica com excesso. E olha, o pincel mais em pé, porque se eu pego o pincel deitado, eu acabo pegando a minha pálpebra toda. Eu pego um pouquinho daquela sombra mais clara, coloco um pouquinho aqui, depois eu volto novamente nela, a hora que eu coloco a sombra mais clara, ó, na extremidade. Por que eu não esfumo em cima? Porque como eu quero uma cor mais intensa no canto, se eu esfumar em cima eu vou tirar toda essa coloração que eu coloquei. Não trago mais aqui pro canto, aqui é só aquela parte mais escura da transição, porque se a gente for ficar levando lá, tudo lá pra frente, vai ficando aquela sombra, asa de barata, tudo junto, tudo unido. Eu vou pegar um pincel de aplicar sombra e eu vou pegar uma sombra clara, mate também, tá? Porque essas sombras que eu coloquei no côncavo e no canto são mate. As pessoas falam que a gente pode usar cintilância, eu acho que pode mesmo, mas eu gosto mais em mim da sombra mate. A gente volta esfumando para não ficar aquela coisa feia aqui no côncavo sem estar com acabamento. E aí agora aqui no meio vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, que aqui é um cintilante, ó. Eu vou aplicar ele aqui no meio, que aí vai aparecer o marrom mais intenso no canto externo, o mais clarinho no canto interno e a cor mais intensa um pouquinho aqui no meio. Se não quiser colocar essa cor aqui no meio também e quiser trazer só a cor mais clara, muitas vezes eu faço isso, tá? Deixando só às vezes a cor mais clara. E aí, com aquele pincel pequenininho, bem de levezinho, a gente vem fazendo na transição esse vai e vem para não aparecer nem o início nem o fim. Limpa o pincel para vir aqui, tá? Aqui você trouxe o mais claro para cima do mais escuro e aqui também o mais claro para cima do mais escuro. Então aqui trazendo o claro para cima do escuro, movimento de zigue-zague, e aqui também o mais claro para cima do mais escuro. Então iguais, um ladinho do outro, mais clarinho no meio, dá pra ver bem.
Estão dando pra ver bem aí? Não dá pra ver tanto, né? Porque não é aquele olhão da minha filha, né? Mas dá pra ver. Vamos continuar. Pronto, a parte de cima do olho. E aí agora eu vou para o lápis de olho. Tem muita gente que não gosta do lápis de olho mais escuro, que diz que diminui o olhar. Eu acho que faz aumentar um pouco o meu. Então eu gosto. Então o lápis de olho a gente passa na linha d'água. Esse lápis de olho da Mary Kay, ele tem efeito tatuagem, não borra, não escorre. É um lápis bem bom que realmente tem essa facilidade de não escorrer. Mas depende muito da pele da pessoa. Se for muito oleosa, né? Às vezes não. E aí agora eu pego a sombra marrom e eu venho do canto externo esfumando embaixo, porque isso, além de selar mais esse lápis, essa parte aqui do olho, também dá uma dramatizada no olhar e valoriza bastante a maquiagem. Então a gente vai pegando meio que o lápis, a sombra marrom e esfuma, então o mais escuro e nesse canto externo. E pra mim, eu gosto mais. Aí eu pego aquela sombra mais clarinha que eu fiz aquele no início, lá aquela transição, pra eu vir aqui no canto interno, dar essa continuada, porque aí venho do mais escuro pro mais claro, igual tá em cima. E a gente precisa tomar bastante cuidado nessa hora para emendar aqui, ó, essa partezinha de baixo com a de cima, para não ficar aquela coisa, aquele buraco ali. Puxa um pouquinho, mas não muito. E eu tô usando esse pincelzinho de côncavo que parece um lápisinho, tem a ponta bem fininha. E ele é bem próprio para isso, pra gente fazer esse esfumado embaixo. Ainda mais em quem não tem olho muito grande, fazendo a parte mais clara. Aí agora vamos pro blush. Então olha, lembra que eu falei do pincel, que ele é um 3 em 1, agora eu vou pegar a parte do blush. Então eu não gosto de nenhum blush muito escurão, na verdade eu gosto mais de misturar um pouquinho, sempre batendo. E aí assim, ó, a gente tá com contorno aqui, né? Então dá um sorrisinho assim pra você vir com só um rosadinho, bem de leve. Esses novos blushes da Mary Kay que vieram com essa tecnologia Chroma Fusion, eles super pigmentam. Então, às vezes a gente pega um clarinho, acha, nossa, é muito clarinho, não quero. E olha, ele dá super. Se logo no início, quando você passa, você acha que fica um pouquinho forte, não se preocupe, porque vai aderindo na pele. Agora, a gente vai para a parte do iluminador, que pra gente mais experiente um pouquinho, a gente precisa tomar bastante cuidado, né? O pessoal fala, não pode brilho, não pode brilho. Eu também não gosto de brilho demais, mas a gente não vai passar aqui nessa região onde quando a gente sorri, tem mais linhas, a gente vai passar bem em cima do zigomático aqui, que na realidade é uma das partes mais lisinhas que a gente tem no corpo, no rosto, perdão. Então, eu tô usando esse mais claro aqui também, esse novo da Mary Kay, e a gente vem depositando ele aqui nessa região, deposito, e aí depois eu venho com o outro ladinho fazendo esse movimento de vai e vem, porque com isso que acontece, eu aqueço o iluminador e eu intensifico a cor. Então muita gente às vezes fala assim, o iluminador não tem cor, não aparece. Então é assim que eu faço, tá? Eu deposito, eu tomo cuidado de não colocar demais, sempre eu vou mão leve, sem colocar demais, limpo o excesso e aí eu venho aquecendo o iluminador. E aí, só com a sujeirinha, vem passar aqui. E lembra que eu fiz o contorno do nariz? Eu coloco um pouco aqui em cima, sem ser demais. Não ficar aquela coisa que parece que tô com a pele oleosa, porque tem gente que exagera no iluminador, que aí ao invés de parecer que tá com iluminado, parece que tá com a pele toda lambuzada de iluminador. Nossa, gente, eu não gosto. Agora vamos para máscara de cílios. Máscara de cílios, uma dica pra gente passar
é realmente a gente estar na frente do espelho e é levantar o quanto mais possível o espelho, você fica nessa posição e aí você pega da raiz e pra cima, da raiz e pra cima, movimento zigue-zague, porque vai pegando a escovinha com o produto entre os pelos, passou, pega produto de novo, vai pro outro, da raiz e pra cima, zigue-zague e pra cima, da raiz pra cima, zigue-zague pra cima, espera secar um pouquinho, que já secou do outro lado um pouquinho, vem com, sempre tira o excesso da ponta, da raiz pra cima, zigue-zague. Esse aqui é a máscara Ultimate, ela já dá um pouco de volume, mas eu gosto de misturar duas. E aí eu vou passar um pouco da Lash Intensity. Como eu ainda não estou craque em cílios postiços, mas eu prometo voltar aqui colocando cílios postiços para vocês, viu? Ah, essa quarentena eu saio dela evoluída, gente. Vocês vão ver só. Eu tava aqui cheio de cola na pálpebra de tanto tentar colar cílio, tirar cílio. Vou aprender, vai. Se uma pessoa consegue, eu também consigo, não é assim? Pronto, passei a máscara. E outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, a gente que é mais experiente, em não passar exagero embaixo. Porque se a gente passa exagero, às vezes se tem uns pelinhos faltando, porque é normal, né, gente? Vai caindo pelo daqui também, aí evidencia mais ainda as falhas que a gente tem. E agora para os lábios, uma dica, uma coisa que ajuda muito. Eu não tenho um lábio tão murcho, mas já ajuda também a ficar com a boca maior. E para quem tem o lábio mais fininho, é realmente fazer o contorno do lábio, porque além do contorno realmente trazer volume, não é nem fazer para cima, para fora, para aumentar, não. É para dar volume mesmo. Também ajuda a fixar mais o batom, a não escorrer tanto, né, pelas laterais. E dá um acabamento muito melhor. Então eu começo sempre daqui do arco do cupido, fazendo o xizinho. Desse canto eu venho pro final, desse pro outro final, aqui embaixo também no meio, daqui pro final, ele ajuda a fixar mais o batom, mas em compensação também não é mate igual batom mate, porque eu não gosto de batom mate, que batom mate, nossa, deixa a boca ressecada demais, e aí fica com aqueles códigos de barra assim. E eu vou passar o Shell, que eu amo de paixão, que é um batom cremoso com vitamina E, que trata os lábios. E pra mim é uma cor super, hiper, mega elegante. E aí, gente, novamente agora, antes deixa eu dar uma passadinha de pó translúcido por tudo aqui, só pra fazer uma finalização. É bem leve, bem pouquinho. E vamos fixar isso tudo. Derrubei tudo aqui. Como diz a minha filha, dá uma benzida. Puxa pra lá, pra cá. Isso. E agora secar. Pronto, gente. Maquiada. Deixa eu me ver. Pronto. Acho que ficou bonzinho. E aí? Gostaram? Essa é uma maquiagem que eu faço, que assim, eu não ponho delineado, porque pra mim, se eu ponho delineado, como o meu olho é pequeno, esconde tudo, fica só aquele pretão, eu não gosto, não acho que fica muito bom.
Então é uma maquiagem mais clean, uma maquiagem mais leve, não tem nada de preto, porque o preto também no canto do olho eu acho que evidencia muito, fecha muito o olhar. Um lápis de olho embaixo com um pouco de sombra que dramatiza, isso pra mim já ajuda bastante. Eu acho que fica uma maquiagem sem ser nada exagerado, valorizando a pele madura. Espero que vocês tenham gostado. Não sou profissional, é só aquilo que eu faço em mim e que dá certo. Beijos!